Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Isto é Sua História. Eu sou a Lívia Biasi e hoje eu converso com o empresário Carlos Prado. Ele é o fundador e o presidente do grupo Tour House, além de estar à frente de diversos movimentos sociais e educacionais no Brasil. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado pelo convite e esse espaço maravilhoso para a gente contar, né, da nossa história, contar um pouco, tentar com toda humildade inspirar pessoas para que a gente construa. Sou meio redundante, mas eu gosto de falar, construir um Brasil muito melhor para todos nós. Com certeza. Eu já vou começar a nossa entrevista pontuando uma frase que você me disse recentemente e eu queria que você comentasse sobre ela. Eu sonho com um Brasil que não exista a palavra diferente, porque existe um valor único em cada ser humano. A frase é bem profundo pela minha história, que a gente vai contar daqui a pouco, mas de fato, a gente falando a palavra diferente, a gente já está segregando, a gente já está padronizando, colocando pessoas em box. Eu acredito de fato, não tem a diferença em níveis sociais, diferença por crença, por cor de pele ou por orientação, enfim. Então esse é o meu grande sonho, e que seja formado somente por 2 grupos, que um seja muito pequenininho e o outro seja enorme, gente do bem e gente do mal, porque mal existe, mas que seja o mínimo. Então é isso que eu torço, os bons que fiquem do nosso lado, né, Sim. os maus fiquem quilômetros de distância. Então diferente, não gosto de falar a palavra diferente, que a gente já está segregando, porque cada um, de fato, né, cada um de nós temos a nossa riqueza, o nosso jeito, a nossa autenticidade, e é isso, e a provocação é mesmo que as pessoas vivam a sua essência, o que ela é. Não tem que aceitar ou se colocar dentro de padrões que a gente vem desde a infância, né? Olha, faz assim, faz assado, porque isso é bonitinho, porque... Não, se você respeita o próximo, seja o que você é, o que você sente e o que é confortável para você, e você pode ocupar qualquer espaço, qualquer lugar que você almeje e que tenha como objetivo, você pode estar. Então, isso a gente fala demais, né? Falando das mulheres, o lugar de mulher é aonde ela quiser estar e ponto. Lugar de pessoas pretas e pardas é aonde ela quiser estar, e pessoas de gênero, enfim, não importa, é isso que é bonito. E eu acho, não, eu vejo o Brasil uma riqueza incrível, justamente essas diferenças culturais. Não é Sim. diferente como pessoa, né? A culinária no norte, a culinária no sul, o jeito do alagoano, o jeito do cearense, o jeito do sulista, isso é um mix maravilhoso. Eu que trabalho com turismo, então Uhum. eu adoro, eu amo ver essas características, não diferença, características de cada um. Com certeza. E agora a gente vai falar da sua, né? Da sua história. Vamos Eu vamos quero que lá. Se eu você chorar se eu chorar, você pode me ficar à dá um lenço. vontade, pode deixar. Você começou a trabalhar ainda muito novo, né, ainda menino, porque foi necessário, né, para poder ajudar ali na renda da sua Sim. família. Eu queria que você voltasse para esse início, né, e contasse pra gente como que foi esse processo para você. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade, 8 anos de idade, porque meu pai naquela época, meu pai era jardineiro e a minha mãe ficava em casa, né, porque mulher trabalhar fora naquele momento era uma desonra para o homem, né, e, né, foi muito difícil. Então, e a minha mãe começou a trabalhar mais ou menos nessa faixa de idade, e aí começou a melhorar, porque um salário mínimo para sustentar 5 filhos mais 2 adultos, 7 pessoas, isso, se pensar, é inimaginável, porque é o custo de vida. Então, eu me lembro como com 7 anos foi a última vez que eu pedi dinheiro: "Ô pai, dá um Uhum. realzinho aí", para não era real naquela época, um cruzeirinho, para comprar uma bala, e meu pai: "Não tenho". E me chocou muito. Eu falei: "Não, eu vou começar a trabalhar". Aí a minha mãe arrumou um emprego nesse mesmo clube onde o meu pai era jardineiro, lá em Atibaia, perto no bairro onde eu nasci, e eu comecei a trabalhar nos finais de semana, já que estudar era sagrado. A minha mãe com pouca instrução, mas ela falou: "Não, estudar, tem que estudar".
de fato, né, por isso que eu apoio muito, a gente só consegue fazer transformações através da educação. Sim. E gandula no final de semana, na quadra de tênis desse clube, depois durante a semana eu trabalhava com a minha avó na roça, que ela era produtora rural, ia para a escola de manhã, à tarde ia para ganhar uns trocados, enfim. Então, desde os meus 8 anos de idade, eu que comprava minhas roupas, meu material escolar. Depois, um pouquinho mais, acho que com 10, 12 anos, eu já ajudava a pagar algumas despesas de casa, enfim, porque eu sabia que o orçamento era muito, muito difícil. Eu me lembro que a conta de luz era por minha conta, né? Eu que pagava Nossa. a conta de luz e ajudava um pouco no mercado também. Não, deixando bem registrado aqui, Lívia, nenhum reforço ao trabalho infantil, tá? Que lugar de Sim, criança com é certeza. na escola, lugar de criança é brincar. Então, para isso que a gente existe toda uma estrutura psicológica que o menor aprende a partir dos 14 anos. Isso não estou dizendo atividades domésticas, né? Nada demais uma criança ajudar o pai ou a mãe numa atividade doméstica, que isso agora trabalhar fora em busca de troca mercantil, realmente, e ter uma rigidez, eu não aprecio e não aprovo de maneira nenhuma. Eram outros tempos, outras necessidades, mas o governo tem que dar subsídio e condições para que criança fique na escola e criança se desenvolva e criança brinque. E depois disso fui crescendo naquele clube, depois auxiliar de garçom, assistente de restaurante, e até que cheguei aos 17 anos e como assistente contábil, e isso em 84, 83, 84, e aí eu resolvi me mudar para São Paulo. Isso fazia parte, né? Eu sempre falava muito, não quero para minha família, para os meus filhos, a minha vida, aquela pobreza extrema que a gente tinha, privações mesmo de alimentos, não falando de coisa de teto. Teto, graças a Deus, a gente tinha, porque tinha lá no fundo do terreno do meu avô, ele fez um teto para minha mãe e para a gente, né? Mas a questão alimentar mesmo, né? Muita precariedade Sim. higiênica, enfim. Ontem eu estava vendo uma matéria no Globo Repórter e a quantidade de déficit de banheiro que tem Ah, eu não assisti. principalmente na zona rural. E eu me lembro, nós fomos ter banheiro, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, Sim. 12 anos de idade, até no então era feito no mato, né, Uhum. como bicho. E aí eu falo do Sem poder da escola, condições. né? Teve uma aula de ciência que a professora falou o quanto que podia provocar doenças, né? Aí eu cheguei em casa, comecei a cavar, e o meu pai perguntou: o que você está fazendo aí? Eu falei: pai, eu estou fazendo um buraco para fazer o alicerce do banheiro, porque a professora falou que muitas das doenças, e a gente sentia essas doenças, né, porque pisavam no chão, Sim, né, não tinha realmente. muita higiene, então, eu via ela relatando, eu via aquilo como, né, Real, né? um real da nossa casa. E aí ele, acho que pensou e ele arrumou, se Ah, virou, que chamou legal. os amigos, tal, e criou o Fizeram. nosso primeiro banheiro, separadinho da casa mesmo, não era. Uhum, sim. Então é isso, o poder da escola, né. E aí foi caminhando, aos 17 eu vim para São Paulo com esse sonho grande de construir uma vida, estudar, né, que isso nunca passou pela cabeça, né. Terminei o terceiro ano do colégio aqui. Isso que é muito válido, você ser aplicado, você ser dedicado. Tinha 3 empregos arrumado para vir para São Sim. Paulo, né, dos sócios desse clube lá de Atibaia. "Não, se for para São Paulo vai trabalhar comigo", né, que predominantemente eram sócios, os sócios eram de São Paulo. E então eu vim para São Paulo né, trabalhar numa administradora, depois num banco. Eu falo muito da questão, né, de quando você coloca um objetivo e você imprime um ritmo, você vai. Eu tinha 2 empregos, eu trabalhava das 6:30 da manhã até meio-dia em uma empresa, depois saía correndo, almoçava nessa 1 hora, morava na Consolação, né, Uhum. descia até o centro da cidade, entrava no Banco Boa Vista, que hoje não existe mais, e às 7 da noite saía para ir para o colégio. E chegava à noite em casa Caramba. para lavar roupa, fazer comida, e no quarto que eu dividia com um amigo meu. E de madrugada ainda, quando me tornei, né, no ano seguinte, não tinha dinheiro para pagar a faculdade, eu fui fazer um curso técnico
de contabilidade, e depois eu podia assinar balanço, aí arrumava mais emprego, mais empresas para fazer contabilidade de madrugada. Então, foi naquele momento, né, hoje eu lembro, fico muito orgulhoso, porque a gente sabe que se a gente se mexer, a coisa acontece. E nessa parte de empreender, né, eu me lembro, eu estava aqui em São Paulo, depois, né, eu trabalhei nesse banco, depois eu trabalhei, saí do banco, sofri um acidente muito sério na Fernão Dias em 86, que me marcou demais. E aí eu estava naquela correria, trabalhando em 2 lugares, 3 lugares. Falei, não. Aí eu entrei na Rádio Globo, na parte de RH, e aí eu fiquei um emprego só. Fixo. Juntando o que eu ganhava em 2 lugares, eu recebi uma proposta da Recursos Humanos da Globo, e foi bacana. Fiquei pouco tempo, infelizmente, porque a gente fala muito do mundo empresarial, network, né? E aí mais uma pessoa do mesmo clube, Atibaia Clube de Montanha de Atibaia, falou, olha, eu quero que você venha trabalhar comigo. Ah, mas tenho plano de saúde, a Globo me paga a faculdade, me paga assistência, aí, quanto que dá tudo? Ah, dá tanto. Tá bom, que dia que você começa, né? Foi o primeiro cargo de gestão, né? Que você Com assumiu. 20 anos de idade, eu assumi um cargo de gestão para ser gerente de almoxarifado e expedição de uma grande loja e fábrica de lustres aqui em São Paulo, porque o dono falava que estão me roubando na entrada e estão me roubando na saída. Você é filho do seu Agenor, seu Agenor eu conheço desde os 20 anos de idade, pessoa íntegra, e então eu tenho certeza que você é da mesma linha. E o meu pai sempre falava, R$1 que não é seu, não adianta, não vem com história, né? E tinha um time grande, e é aquele jeito de fazer, né? Então, e sempre usei muito da questão da empatia, né? O quanto que você ser empático nas relações, você consegue, né? Como dizer um coach, você jamais vai saber o que o outro sente, mas você pode ter uma ideia pelas reações. Então a empatia, eu recomendo que a gente seja sempre muito empático, porque a gente não sabe o que a pessoa está passando, como a pessoa está. E para você ser um bom líder, você precisa de fato se interessar genuinamente pelas pessoas. Aí você consegue criar um time muito bom. E aí fui crescendo, fiquei um ano e pouco, depois já montei o meu escritório de contabilidade. Tinha uma pizzaria com um amigo meu em Atibaia, cheio de querer empreender, né? Sempre muito sonho, né? E aí, falando de São Paulo, me veio agora uma ideia. Eu me lembro, 8 de março de 1984, né, vindo pela Fernão Dias, quando via poucas luzes lá longe, lá em São Paulo, eu falava, eu vou conquistar um espaço, um pedaço daquela cidade para mim. 8 de março de 1984, mais ou menos umas 8h30 da noite. Né? Isso ficou muito gravado sempre. E aí eu comecei a empreender, né? E aí algumas coisas davam certo, outras coisas não davam certo. E aí, aos 24 anos, eu montei a querida Tour House, com 24 anos apenas, em 1990, no plano Collor. Para quem já é um pouco mais jovem, só pesquisar lá nas pesquisas, aí nos Googles da vida, para ver o que foi aquele momento. E mais a Tour House nasceu naquele momento, né? Muito desafio, muita loucura. Hoje eu faço uma analogia. Nosso primeiro planejamento estratégico era para vender 1.000 bilhetes ao ano. Essa era a meta. Hoje, essa era a meta. Hoje a gente emite 1.000 bilhetes por hora. Nossa. Entendeu? Então, por hora. Então, realmente construímos, né? Eu falo sempre construímos, porque eu não fiz nada sozinho. Meu sócio que começou comigo, e as pessoas que trabalharam, as pessoas que passaram, as pessoas que são extremamente importantes, foram e são importantes demais para essa caminhada. Então, essa é uma grande jornada, está sendo uma grande jornada. Com certeza. E eu queria que você me contasse também, né, por todas essas etapas que você passou, você listou diferentes temas e assuntos que você trabalhou. E eu queria saber em que momento o turismo entrou na sua vida. Por que fundar uma agência de turismo? E por que também focar no meio corporativo?
Como que você teve essa visão, esse famoso insight que a gente fala, né? Porque o turismo, né? Então, eu parei no Lustres, né? Uhum, Mas depois, exatamente. depois da Lustres Bobadilha, eu fui trabalhar, recebi um convite para trabalhar na Nascimento Turismo, que hoje não existe mais. Também o dono da agência era sócio lá do Atibaia Clube de Montanha. Isso eu comecei a trabalhar com ele em 87, final de 87, e já também como gerente financeiro e administrativo da Nascimento. E aí o turismo entrou na minha vida. E aí, infelizmente, eu fiquei só 3 anos, 3 anos e pouquinho. Quando veio o plano Collor, ele cortou o que eu ganhava por 1/3. Eu falei: olha, é por algum momento, tal. Ele falou: não, é de eterno um corte. Eu falei: não, não, aí também não dá. Eu fico com você, eu sou solidário, tô no barco, corto a pontinha do dedinho, mas Risca a camisa. a mão eu não posso cortar, Aham. né? Eu preciso continuar a vida, né? E ele falou que não, eu até entendo hoje, né, que ele estava desesperado, mas eu com pouca idade estava centrado de que a gente passaria. No entanto que Seu menos, valor menos também, de né? 1 ano, quando eu saí já para minha agência, eu já tinha deixado saneado aqueles dinheiro que estava preso, a gente conseguiu liberar alguns, Uhum. e aí, imagina, aquele caipirão lá no meio do mato, eh, Uhum. nunca tinha ido para lado nenhum, trabalhar com turismo. Me lembro a primeira vez que ainda a ponte aérea era Electra, ele falou: ó, vai para o Rio de Janeiro, na filial. Eu sempre falava por telefone e tal. Eu fui, fiquei com um Sério? medo enorme de entrar no avião. Aí eu voltei, ele falou: "Ah, por que você não foi?". "Não, é que tinha muita fila, tal", mas na realidade Então você não embarcou? era o medo, não embarquei. Ele falou: "Não, você tem que ir, você vai". Aí no dia seguinte eu fui com todo, Com né, tem coragem. uma frase: "Se tá com medo, vai com medo mesmo", né. Hoje É. eu entendo muito bem essa frase. Então por isso que eu entrei no turismo e entrei em viagens corporativas especificamente, porque eu prometi para o meu antigo empregador que eu não seria concorrente dele. Como ele fazia Ah, pacotes turísticos para vender para consumidor final, para as outras agências, eu falei: eu não vou ser seu concorrente. Se tem uma coisa que eu falo, hoje, claro, tem que existir todas as relações comerciais, tem que existir contratos super, mas fio do bigode que eu não tenho, fala: olha, não verdade. vou ser seu concorrente, não vou te atrapalhar. E foi por isso que eu comecei a trabalhar com viagens, corporativa e não viagens de lazer. Hoje a gente tem um pouco de viagem lazer, tudo, mas é pequeno dentro do grupo, Não é o se carro-chefe, comparando, né? não é o carro-chefe. Então por isso que eu vim parar no turismo e vejo a potência que o turismo é e pode ser ainda muito maior, né? Nós somos o primeiro país no mundo em recursos naturais. Somos o 8º país no mundo em recursos culturais. Por isso que eu falo, vamos preservar o jeito de cada canto, preservar os costumes indígenas, as influências afro que nós tivemos, as influências europeias, esse mix todo, essa coisa maravilhosa que o Brasil tem, e nós temos que preservar. Não olhar o que é os Estados Unidos e não olhar o que é a China, não olhar o que é a Europa e falar que nós vamos viver igual. Eu sou, Não tem assim, como. ferrenho defensor do que nós somos. Isso que é o brasileiro, Das isso que é nossas a beleza características, das né? nossas características. Ó, não diferença, característica. Nós temos várias Com características e certeza. preservar as nossas características. E como que foi chegar no mercado, assim, né? A gente tá falando de 34 anos de história. Foi um projeto que teve começo, meio e ele vai seguindo assim. Sim, Então eu queria que você também explicasse como foi esse contexto, se apresentar para o mercado e trazer os valores que visivelmente são seus. E você sim. precisou passar para sua empresa e isso consequentemente para os seus funcionários, né? Uma ideologia que a Uhum. Tour House ela traz. Eu queria que você falasse sobre essa construção também. É. Perfeito. Na questão de valor, de cultura, realmente faz uma diferença enorme na vida das empresas. Uma empresa sem cultura é uma empresa sem alma. Com certeza. Tem valores para nós, dentro da Tour House, que não existe negociação em hipótese nenhuma. Uma delas, por exemplo, é o respeito. Respeito entre as pessoas que trabalham na empresa, respeito entre fornecedores, clientes, respeito às leis do nosso país, respeito aos nossos contratos, enfim, isto é inegociável.
né? Posso não concordar com algumas coisas, por exemplo, das leis do Brasil. Então, você senta, negocia e muda a lei, mas não ser um fora da lei. Transparência, né? Tudo que a gente faz não pode ter aquela sensação de que é diferente num momento, no outro momento é um outro. Não, não. Né? A palavra diz é transparente. Você olha, você já sabe como funciona e como tem que ser e qual a relação que se tem. E resultado, quando eu falo de resultado, eu não estou falando de resultado financeiro. A gente está falando de resultado para a sociedade, inclui, claro, toda a corporação, toda empresa tem que ter resultado, né, para ela se manter, para ela se reinvestir, mas de pouco adianta a empresa atender a algo e o consumidor não esteja satisfeito com o resultado do que foi proposto e todos os stakeholders, né, todos os parceiros comerciais não estiverem satisfeitos. Então, um dos valores é o resultado e um dos valores que a gente tem trabalhado forte e a gente acredita que a gente juntos, né, os CPFs, né, não os CNPJs apenas, a gente pode tornar um país muito mais inclusivo e diverso. Então isso está nos nossos valores. Nós temos uma meta até 2030 termos pelo menos 50% dos colaboradores da Turhaus em todos os níveis hierárquicos não brancos. Mulheres a gente já está super bem, graças a Deus. A gente tem mais mulheres no grupo do que homens, e isso em todas as posições. E temos até 2030 também 20% de pessoas do grupo LGBTQIAPN+. Hoje a gente está em 18%, então não é nenhum grande desafio. E a questão do environment, né, do meio ambiente, até o final do ano que vem, nós nos tornaremos 100% negativo. Neutro nós já somos desde 2007. Olha. Quando não se falava de ESG, quando não se falava de nada. Por quê? Porque eu sou um cara privilegiado que eu nasci no mato. E eu tenho aquela matinha lá do lado da minha casa que a gente brincava como se fosse Tarzan. Pegava aquele cipó e muitas vezes rompia, a gente caía. Então aquela mata está exatamente do jeito na minha cabeça, palha de coqueiro que a gente descia fazendo esquibunda, né, que hoje é muito tradicional aí. Então eu sei que a natureza, ela não depende da gente, mas nós dependemos dela. Portanto, antes mesmo de não se falar de ESG, de preservação, a gente temos muitas áreas compradas depois que minha família perdeu tudo, enfim, como eu falei, a minha mãe era doméstica, meu pai era jardineiro, e o que tinha de terra a gente perdeu tudo, e eu fui comprando algumas coisas para preservar, para deixar a mata em pé. Então, é isso que a gente tem. E depois, para ter certificação mesmo, aí a gente contratou empresas para fazer todo esse gerenciamento, essa auditoria de entrega, de neutralização desde 2007. Então, essa é uma preocupação. Então, a gente tem que pensar que a gente compõe um grande ecossistema e qualquer ação nossa pode impactar demais nesse grande ecossistema, né? É muito comum, para que eu vou pensar no meio ambiente agora? Eu ouvi de um amigo não, de um colega, o meu filho que resolva isso lá na frente. Dói a alma enfim, mas a gente vai continuar insistindo e falando, né, catequizando pessoas e falar, olha, isso é importante e nós temos que fazer isso, né? Não existe planeta B, não existe o jogar fora, nós temos que preservar essa nossa grande casa, que é o planeta Terra. Com certeza. E falando muito sobre essa relação de valores, né, dessa sua visão ali na frente, né, como o caso do ESG e todos os outros temas, com essa construção você pôde participar de vários projetos ao longo desses anos, incluindo esses momentos difíceis, como a gente viveu recentemente a pandemia. E isso te fez criar movimentos, né, que vão muito além da educação e da informação. Mas ela é uma corrente, a gente fala que corrente do bem, né? Quando você consegue atingir outros públicos, seja aqui no mesmo estado ou muito mais à frente. Eu queria que você falasse, né, principalmente agora sobre o caso da pandemia que despertou essa necessidade, porque o turismo foi das áreas, né, que foi realmente afetada, né? O mundo parou e isso eu acho que todo mundo sentiu.
Eu imaginei que a gente fosse viver de formas diferentes quando tudo isso passasse. Mas, O infelizmente, a novo gente vê normal. que não tanto. Mas algumas coisas ficaram e acho que vão ficar É. para sempre, né? Então, eu queria que você falasse também sobre isso. Já me perguntaram qual foi o pior período da minha vida e da minha vida empresarial como ser humano. Eu falei, ó, pandemia. Com certeza, né? Porque, para quem não sabe, imagina só, a gente um dia tá vendendo 100 e no dia seguinte cai para zero. Depois a gente sobe 5%, não é que é queda de 5% dos 100%, só 5. Tinha 10, 100 dinheiro, a gente estava com 5 dinheiro para pagar todas as despesas. Então foi realmente um choque tremendo. No primeiro momento a gente não sabia o que fazer. E aí a gente foi tendo um conhecimento maior, né? A gente está logo um dia depois da pandemia, como eu estava presidente de uma associação, eu estava no Palácio dos Bandeirantes, a gente vendo a questão de protocolos, né? Uhum. Protocolo sanitário, que foi aí, de fato, eu vivi intensamente isso. Eu até brinco, enquanto muitos amigos estavam, né, nas suas casas, que eu respeito, né, que tinha que Sim. preservar a mesma saúde, tomando lá o seu gin tônica na beira da piscina, ou tomando vinho, alguma coisa assim. A minha família também estava em segurança no interior, graças a Deus. Eu me recusei, falei, eu não vou para o interior, eu vou continuar indo para o escritório. Todos os dias não, porque na sexta-feira eu ia pro interior, mas de segunda a quinta, falei, não, a gente não dá para aceitar. Alguma coisa Tem tem que que fazer, acontecer. alguma coisa a gente. Eu tenho uma teoria, é o seguinte, que por maior que seja a montanha, se você olhar para a montanha e for caminhando, não se amedrontar, for caminhando, você vai ver que a montanha não era tão grande assim. Porque na caminhada, você vai falar, olha, eu posso desviar, ou eu posso, olha, não, ela não é tão íngreme assim, ela é assim, ó. É Então possível, né? é possível, eu vou passar por cima, né? E aí isso tem um significado muito grande na minha vida, porque no bairro onde eu nasci, tinha montanha para cá, montanha para cá, montanha para lá. E aí um grande mentor, né, que apostou muito na minha carreira profissional, me colocou como assistente contábil, ele falou, Carlinhos, você saiu de Atibaia, você teve a curiosidade para ver o que tinha do outro lado da montanha. Por isso, para mim, falar que você tem que ficar no seu quadrado, ficar naquele lugar que alguém um dia falou que você tem que ficar, não fique. Vá aonde você acha que vai encontrar a sua felicidade, é onde você vai se sentir melhor. E buscar conhecimentos também. Então, eu falei, não, essa pandemia é uma grande montanha. É uma grande montanha, a gente vai ter que arrumar um jeito. E aí, no primeiro momento foi isso, criar protocolo. No segundo momento, falei, bom, e agora? O que nós vamos fazer? Aí, né, eu idealizei, junto com outras pessoas brilhantes, o movimento Supera Turismo Brasil, que foi um movimento que marcou demais a vida de todos nós que trabalhamos, ou alguns que trabalhavam no turismo, porque a gente tinha 3 objetivos muito, muito claros e importantes. Primeiro, levar informações sobre protocolos sanitários, para que quem precisasse sair, saísse com segurança. E segundo, para minimizar a perda de emprego naquele momento. Qual a alternativa? Aonde que a gente pode colocar equipe assim, ou a gente pode criar formas de deixar em casa, de diminuir salário, disso, aquilo, quais a alternativa que a gente tinha naquele momento. E o terceiro, para manter a chama de vontade de viajar acesa. Não, Uhum. um dia eu vou voltar. No entanto, que nós batizamos, né, o Revenge Travel, né, Uhum. quando logo que deu a oportunidade de sair, em 2022, aquela avalanche de pessoas viajando. Então isso foi fantástico. E aí o movimento Supera Turismo foi ganhando expressão, né? A gente teve transversalidade, não tinha nada de poder público, nada de político, somente profissionais que de fato queriam trabalhar forte para
para isso. E o principal disso, depois de muitos feedback que eu recebi, você sabe que o movimento Supera Turismo, além das entregas materiais, né, que nós fizemos mais de 100 vídeos, fizemos uma porção de coisa, conseguimos espaço nas emissoras, nas rádios, enfim, para a gente estar falando. Era a nossa terapia em grupo, né, porque a gente tinha um conselho de mercado e o conselho de entidades, né, e o nosso comitê executivo. Falei, não, pô, isso é muito bom. E eu até brinco com muitos amigos que eu passei pela pandemia, não precisei tomar nenhuma tarja preta, nada. Né? Imagina naquele momento de loucura, né? O uso de tarja preta deve ter aumentado e eu, graças a Deus, nada contra, pelo amor de Deus, acho que todo medicamento bem administrado é importante para a vida do ser humano, mas Conseguiu eu passar. consegui passar e foi muito importante para o turismo. E agora recentemente a gente reabriu, né, a pedido de muitos amigos, o Supera Turismo Rio Grande do Eu ia Sul. falar exatamente disso. Rio Grande do Sul, que também cumpriu um papel nesses últimos 5 meses, um papel super importante. Fiquei extremamente feliz que eu fui homenageado, né, como personalidade de apoio ao turismo de Gramado, especificamente, nessa feira que ocorreu nesse último final de semana. Enfim, a gente faz, não é para receber, sabe, Holofotes, né? holofote. A gente faz porque o sofrimento das pessoas me incomoda e o meu sofrimento também. Então, eu procuro fazer as coisas acontecer. E depois, voltando um pouco ao primeiro momento do Supera Turismo Brasil, chegou um momento que a gente tinha certeza, nós que estávamos com grandes cientistas, seja do Butantan, seja da Fiocruz, com o mundo afora, e a gente sabia, a gente estava ali no dia a dia, que a única alternativa era a vacina, né? E naquele momento a gente tinha lá a AstraZeneca, que estava sendo conduzido pelo governo federal, e tinha a Butantan, né, Coronavac, que era pelo governo do estado de São Paulo. Sim. E as duas não seriam capazes de achatar a curva ascendente que nós chegamos em 30 de março de 2021 em 4.000 mortos por dia. Isso Sim. realmente, nós fizemos aí eu vou voltar um pouquinho, e aí do movimento Supera Turismo, nós, uma amiga muito especial, a Tieco Aoki, viu isso dentro do movimento, porque ela era uma das conselheiras e levou isso para a querida, agora amiga, antes eu só conhecia por revistas, por entrevistas, a Luísa Trajano. Ela falou, não, realmente vacina está enrolado e a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Aí a gente criou, né, com pessoas maravilhosas, mais uma vez, pessoas que não estavam sofrendo o que o turismo estava sofrendo, né, porque o varejo estava muito bem, as farmácias estavam muito bem, Sim, né, só que exatamente. eles viram e realmente, como cidadão, como seres humanos, primeiro lugar, salvar vidas. Ponto. Primeiro lugar, salvar vidas. Segundo lugar, é a gente restabelecer a economia. Aí a gente criou o Unidos pela Vacina, que foi liderado pela Luísa Trajano. Somos aí cofundador, eu, o Kaki Noff, que hoje está na Porto Seguro, antes era da Gol, o Walter da Suzano, enfim, o Piponzi da Rai Drogazil, a própria Tieco, e entre muitas outras pessoas, o IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, né, muitas pessoas fantásticas trabalhando com esse objetivo. Conseguimos doar mais de 2,5 milhões de itens para... Eu era responsável pelas prefeituras, né? De olhar se as UBSs estavam bem estruturadas para Sim, receber, principalmente a vacina da Pfizer, que precisava de um refrigeramento um exato. pouco mais baixo para ver se tinha câmaras frias. Então doamos milhares de câmaras frias, enfim, no total foi mais de 55 milhões de reais em doações. Enfim, foi um movimento muito grande, mas o principal de tudo isso, além de equipar as UBSs, foi a gente, abaixo do radar, a gente não estava para criar nenhum constrangimento para nenhum governo, a gente não falava de política, não falava nada. O que nós queríamos era vacina no braço do brasileiro, e foi isso que nós trabalhamos, e foi isso que nós conquistamos, e a gente tem certeza que a gente salvou milhares e milhares de vidas, porque além das doações, nós fizemos o PEC das vacinas com
os senadores aí que encabeçaram o trabalho. Claro, sempre é um trabalho de equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. O Rodrigo Pacheco e o Randolfo Rodrigues aí, que trabalharam assim brilhantemente, fazer o projeto de lei, aprovou rapidamente no Senado, levou para a Câmara dos Deputados, na qual o presidente lá também aprovou rapidamente, e aí destravou a compra da Pfizer e da Janssen, e a Pfizer fez uma grande diferença. Claro, tudo foi importante. A AstraZeneca foi Sim. importante, Coronavac foi importante, a Pfizer foi importante, mas a gente conseguiu. Por isso que eu falo, quando a gente tem um objetivo e a gente tem um monte de pessoas do bem, com a mesma energia, com a mesma força, empurrando para a mesma direção, o sucesso é garantido. Isso me fez lembrar aquela famosa frase, né? Vacina boa é vacina no braço. E Que a gente exatamente. saiu propagando, Você né? sabe aquela frase? Enquanto você escolhe a vacina, o vírus pode escolher você. Foi É criado verdade. Ah, olha, dentro do Superaturismo, demais. dentro do Superaturismo, e a gente trabalha muito lado do Unidos pela Vacina. Então, essa frase foi a gente que criou. E depois começaram a ser usado Sim, aí, e a propaganda. gente fica. Eu fui em várias UBSs, né? Uma vez eu fui tomar. Ah, qual vacina que tá dando aí? Ah, é Coronavac. Eu fiquei puto, né, falando português, eu fiquei puto, eu dei uma bronca no cara que estava na minha frente, falei: "Meu, toma a vacina que tem, você vai ficar Exato, escolhendo, eu quero Pfizer, não quero Janssen, eu não quero", exato. realmente, a gente que ficou ali no dia a dia, E como no foi sufoco, difícil, né? falando com o Ministério da Saúde, que não estava fácil, agora eu posso falar, naquela época não podia falar nada, que não era fácil, estava com o Ministério numa linha, estava com a Pfizer na outra linha, estava e com o número de mortos subindo, né, então naquele nervo, a flor da pele, então não dava para aceitar que, vou escolher a vacina, né. Vacina boa é Exatamente. vacina do braço, como você falou. E com o fim da pandemia, você seguiu ali vivo, né, no turismo, com ele Vivo, graças a bem, Deus. bem ativo, e você decidiu lançar um livro, que também é a construção de todos esses processos que você passou. Eu queria que você falasse sobre, né, como foi projetar esse livro, escrever esse livro e ter, né, a grata possibilidade de lançar ele depois dessa É, relação onde a gente não podia, né, nem pisar na rua, como você mesmo é. mencionou. Não, é excelente. O livro, na realidade, já tinha um draft antes da pandemia. E aí, claro, o Supera Turismo, Unidos pela Vacina, tomou todo o tempo e não consegui mais me dedicar ao livro. E aí eu fiz uma adaptação, até eu convidei muitos dos personagens, das pessoas fantásticas que estavam com a gente no Unidos pela Vacina, algumas pessoas, e no Supera Turismo, predominantemente, que são profissionais. Aí teve ex-ministros, ex-secretários, pessoas que eram cofundadores também do Superaturismo, e a gente escreveu o livro, porque a certeza absoluta que nós, seja poder público, seja nós, privado, a gente tem que trabalhar fortemente. Não podemos fazer um plano de governo para o turismo, a gente tem que fazer um plano de Estado. E sai governo, o plano continua. Ajusta-se, segue. Ajusta-se e segue. Não pode cada governo que entrar. Hoje a gente representa 8% do PIB do Brasil vem do turismo. Dentro desse grande ecossistema, são mais de 60 segmentos. A gente percebe quanto que a empresa de carne deixou de vender quando os restaurantes fecharam, quando os hotéis fecharam, por exemplo, né? Quanto teve uma empresa de ônibus que procurou Superaturismo para ajudar, porque tinha caído drasticamente a venda de micro-ônibus e ônibus. Olha, Então, ele falou: "Ok, onde eu posso ajudar? Onde eu posso ajudar?". Então, aí foi porque são autopeças, são montadoras, são alimentos, são colchões, são TVs, etc. Então, é muito grande isso. Então, são 8% do PIB, como eu falei, e emprega 7 milhões de pessoas de uma maneira direta e indireta, tá? Não é somente o que estão alocados diretamente na hotelaria, na aviação, enfim. Então, sim, por isso que nós escrevemos o livro. Tem lá no livro, tem como se estruturar uma governança de um município para desenvolver o turismo. Fizemos lá até um Canvas Model, né? Os parceiros estratégicos, comunicação, monetização, enfim. Então,
tá lá o desenho, na última eleição, não nessa eleição agora de prefeito, naquela de 2020, se eu não me engano, a gente até lançou uma campanha do prefeito amigo do turismo e muitas adesões, né? Eu vejo cidades como Atibaia, que é a minha cidade, Sim. Bragança. Você ia para Atibaia, você não via uma cidade florida. Hoje você vê uma cidade florida. Não tinha a cidade do morango e das flores. Você ia para lá, não encontrava morango o ano todo. Hoje você tem com uma certa limitação, mas tem morango o ano todo. Que seja, Sim. eu falei para o prefeito, que seja morangada, geleia de morango, doce de morango, morango em polpa, não importa, tem que ter morango. E não tinha café aberto em final de semana. Como que uma cidade turística não vai ter café aberto no final de semana? Hoje a gente tem, a cidade está bonita, Bragança está bonita, né? Eu sempre falo, pega a proeminência. Qual é a proeminência? Se Bragança é a capital nacional da linguiça, desenha toda a cidade, todo o atrativo em cima da linguiça. Atibaia, morango e flores, Sim. em cima do morango e flores. E assim segue. Então a gente deu um monte de insights para gestores públicos também trabalhar, usar o livro como uma ferramenta de desenvolver o turismo, porque a gente tem, segundo o mapeamento que nós fizemos, cerca de 2.200 municípios no Brasil que tem algum atrativo turístico. De 5.570 municípios, que isso eu nunca esqueço, porque a pandemia fez a gente ligar para 5.570 municípios para falar com os postos de saúde, para a Secretaria de Saúde, e mais 2.200 têm condições de tem algum atrativo turístico, né? Então, dá para a gente transformar o Brasil numa potência turística. Bom, e como futuro, né? Depois a gente feito tantas coisas em empreendedorismo, a gente tem, né, como eu mencionei, a gente investe em tantas empresas e de fato, uma das preocupações de nós, empresário, pelo menos uma grande preocupação minha, é com a educação, né? Então, por isso que a gente criou, os executivos do grupo, nós criamos o Instituto Educa Todos, né? A gente temos 2 escolas já adotadas para a gente ir trabalhando junto com gestores para elevar o IDEB. Sou um dos parceiros também do Amigos do Bem lá no Sertão, e a nossa escola no Catimbau atingiu nota 9.2. Tá vendo como é possível com gestão e a gente consegue de fato ter uma educação de qualidade. E o grupo criou o Instituto Educa Todos, está apoiando hoje cerca de 1.500 crianças. E como eu falei agora há pouco do nosso livro, para ajudar a desenvolver o turismo e os gestores públicos para olhar toda a renda do livro Turismo, um grande negócio para o Brasil, toda essa renda vai para o Instituto Educa Todos para a gente dar suporte, seja material, seja pedagógico, para essas escolas. E não tem outra... tornar uma nação forte, assim como a Coreia fez, né, em 30 anos e transformar naquela potência, foi através da educação. Então, pais, professores, governo, nós, empresário, temos sim a obrigação de olhar para desenvolver as nossas crianças na educação, formação e informação, né, que são coisas distinta, né? Dá bastante formação, mas também o formar como um bom cidadão, como um bom ser humano. Então, eu acredito que dessa forma a gente vai construir o Brasil do futuro de fato, né? Senão o Brasil vai ser sempre um país do futuro e a gente já está ficando, a população está envelhecendo, está nascendo menos, enfim, mas a gente ainda tem tempo para a gente fazer grandes transformações para esse nosso querido, amado e maravilhoso Brasil, que eu amo de paixão. Nunca, jamais passou pela minha cabeça de não nasci aqui e vou morrer aqui, e até o último dia eu vou continuar trabalhando fortemente com pessoas maravilhosas para que a gente faça algo diferente. Quero um dia ir embora, depois dos 100 anos, mas deixar o Brasil muito melhor do que eu peguei quando eu nasci em 1966, com 10 aninhos. E, Carlos, onde que a gente pode encontrar você nas redes sociais, a Tour House, os movimentos, né, os projetos? No Instagram, Grupo Tour House. O meu é Carlos RM Prado, nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn também, tá como Carlos, o nome de imperador, Carlos Roberto Martins do Prado.
E também os movimentos, né? O Movimento Supera Turismo no Instagram, Movimento Supera Turismo, o Instituto Educa Todos, né? Também no Instagram, enfim, são esses projetos que a gente tem trabalhado forte, que dá muito, muito orgulho para a gente de estar aí dia a dia incentivando aí melhorias para o nosso Brasil. Carlos, eu quero agradecer a sua participação aqui na Isto é Sua História. Eu sou uma pessoa que acredita muito que informação liberta. E Sem dúvida. conversando com você, eu tive certeza de que o impacto é muito grande, né? E Sem vai dúvida, muito além do sem que os dúvida. nossos olhos podem ver. Então, eu quero agradecer e agradecer a sua participação. Eu que agradeço demais a você, a Isto É, foi uma entrevista fantástica que, na realidade, a gente está nessa passagem para a gente ensinar, aprender, e a gente, com humildade, vai continuar aprendendo e ensinando quem queira aprender para a gente transformar, de fato, esse Brasil e a vida da gente, tornar a vida da gente mais leve, mais harmoniosa. Essa não é sonho, não. Isso a gente pode realizar. Com certeza. E eu Obrigado. quero agradecer você que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima.